Marco Rubio garante que os Estados Unidos reagirão à prisão do Bolsonaro, aplicando mais punições contra o Brasil. Enquanto isso, Estados Unidos, Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos, entender exatamente o que está rolando, né? Para o exército americano se juntar com o exército russo e falar um pouquinho também sobre a China, que tece reclamações contra o governo americano, alegando que é uma tática de coerção econômica, principalmente contra os europeus. Falar um pouquinho também sobre a fala polêmica de Peskov, que é o porta-voz ali de Moscou, alegando que a OTAN já está envolvida diretamente na guerra contra os russos, e mais, uma tática proposta pela Polônia que pode ser levado a cabo por toda a OTAN vai colocar Rússia e OTAN em frente de batalha, palavras oficiais do governo russo. Para finalizar, galera, cerca de 60 países árabes ou islâmicos se reúnem em Doha e vão fazer uma resposta contra Israel, alegando que o que aconteceu contra o Catar, ou seja, um ataque buscando eliminar a liderança do Hamas, poderia acontecer em todos os países, ferindo a soberania desses países. Isso coloca em risco a própria existência do Estado de Israel. Será que o Benjamin Netanyahu corre perigo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e que, lembrando, tem uma relação muito forte com a América Latina, principalmente com a proposta de combate, claro, né, à esquerda latino-americana, reagiu a não prisão ainda, mas a condenação do Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão, 27 anos e 3 meses. A gente teve uma série de falas polêmicas nos últimos dias, por exemplo, o Christopher Landau, que é o vice-secretário, garantindo que a relação entre Brasil e Estados Unidos está no ponto mais sombrio dos últimos 2 séculos, que é quanto dura, claro, a relação entre Brasil e Estados Unidos. A Corinne Leavitt, por exemplo, que é também a porta-voz da Casa Branca, se pronunciando alegando que a liberdade de expressão é o grande desafio do governo Trump e que, inclusive, retaliações, não só econômicas, mas retaliações militares podem acontecer contra o Brasil ou contra países que não defendem os princípios que os americanos defendem, segundo, claro, né, o pensamento da Casa Branca. E agora foi a vez do Marco Rubio. O Marco Rubio anunciou que vai reagir à condenação do Bolsonaro nos próximos dias, alegando que os Estados Unidos farão alguns anúncios na próxima semana e que medidas adicionais podem ser feitas aí nos próximos dias. Por que isso é preocupante, né? A gente fala, galera, que os americanos, eles representam hoje um peso importante na nossa balança comercial. As tarifas de 50% já começaram a afetar alguns produtores. Algumas sanções também foram sendo arrefecidas nos últimos dias. Também por conta, eu sempre falo para vocês, né, a tática dos americanos ou do governo Trump, desse America First ou Make America Great Again, do processo de reindustrialização dos Estados Unidos, até faz algum sentido, dentro da lógica protecionista do governo Trump. O governo mais nacionalista, a população americana escolheu isso. Agora, você taxar sem fazer exatamente um critério geopolítico de alinhamento, desalinhamento, pode afastar antigos aliados, e você taxar o Brasil, que não é um concorrente industrial dos Estados Unidos, e que o Brasil exporta matéria-prima, insumos, commodities, vai fazer com que os insumos cheguem mais caro na produção americana, vai fazer com que os produtos cheguem mais caro para a população americana, gerando inflação, reduzindo o poder de consumo, tendo maior dificuldade de reduzir os juros, ou seja, não faz o mínimo sentido do ponto de vista econômico. Então, algumas pressões, algum lobby foi feito também para que alguns produtos fossem tirados dessas sanções 50%, mas é claro que afeta o Brasil. E aparentemente os americanos estão muito incomodados com essa aproximação dos BRICS. E punir o Brasil, que é um dos membros fundadores dos BRICS, e convenhamos que junto com a África do Sul é o elo mais fraco, pelo menos comercialmente e economicamente em relação aos americanos, talvez faça sentido para usar o Brasil como exemplo.
Ou seja, segundo Marco Rubio, teremos novidades não muito positivas nos próximos dias para o Brasil. Além disso, Gara, tivemos também exercícios militares, eu trouxe aqui para vocês, que estão acontecendo entre Belarus e Rússia, chamado de Zapad 2025. São exercícios militares que acontecem dentro de contexto em que a Rússia invadiu o espaço aéreo da Polônia, invadiu o espaço aéreo da Romênia, não garantiu, não assumiu a culpa por nenhum dos dois casos, né? Mas que a OTAN vem fazendo força, vem fazendo a operação Sentinela Oriental, por exemplo, reforçando posições do Báltico, posições na Polônia, e é claro que um exercício militar entre os dois maiores rivais da OTAN preocupa. Quando, de repente, chegam membros do exército americano para participar dos exercícios militares. Aí fazer, professor, agora não entendo nada de geopolítica. Como assim, né? Pô, exercício militar feito entre, talvez, no leste europeu, os dois principais representantes de um inimigo da União Europeia, ou de inimigos da União Europeia, que é Belarus, de Alexander Lukashenko, e a Rússia, de Vladimir Putin, os americanos vistoriando, participando desses exercícios militares? Pois é. Bielorrússia, é um país que tem o Lukashenko enquanto presidente e que ele está tentando fazer algumas propostas de reconciliação com o Ocidente, ou talvez não tanto com a União Europeia, mas principalmente com o Trump. O Trump que tem esse caráter um pouco mais também, né? Personalista, um caráter mais ultranacionalista e combina algumas coisas com o Alexander Lukashenko, querendo ou não, até com o próprio Putin, entende? E dentro dessa proposta, o Alexander Lukashenko, por exemplo, Belarus, está meio que incomodado com as sanções que foram aplicadas contra a Bielorrússia, principalmente depois da guerra Rússia-Ucrânia, já que parte dos ataques lá em 2022 que foram feitos contra a Ucrânia foram utilizando também espaço ucraniano, ou seja, espaço de Belarus, perdão, espaço da Bielorrússia. Então sanções foram aplicadas que complicaram a economia do país. O que a gente percebe é o Alexander Lukashenko tentando se aproximar do governo Trump. Por exemplo, a gente teve nos últimos dias trocas, por exemplo, de prisioneiros, em que Belarus libertou 52 em troca de alívio de algumas sanções, principalmente de empresas aéreas. O próprio Estados Unidos pretende, por exemplo, reabrir a embaixada dos Estados Unidos em Belarus, coisa que tinha sido fechada por conta da relação muito próxima com o governo Putin. Ou seja, essa participação, de novo, tá? O que Belarus colocou, que na verdade eles não convidaram só os Estados Unidos, eles convidaram integrantes de outros 23 países, sendo que alguns eram membros da OTAN, foi o convite do próprio Lukashenko, e numa tentativa de reaproximação, mostrando, né, qual foi a ideia? Mostrar que apesar de serem exercícios militares em um contexto tenso com a Europa, os próprios membros da OTAN poderiam participar para fazer eventuais perguntas, participar, exigir maiores explicações, não fizeram porque não quiseram, segundo Alexander Lukashenko, e uma tentativa também de promover uma aproximação com o Ocidente. E aí, galera, será que o Putin gostou dessa participação? A Rússia, pelo menos por enquanto, não se pronunciou sobre o fato. Mas não acredito, né, que o Alexander Lukashenko ele forneceria esse convite para o Trump ou para outros países sem autorização do Putin. Além disso, cara, a China também fez críticas ferrenhas ao governo Trump. Eu trouxe para vocês que no vídeo de anteontem, né, a Rússia falou assim, olha, nós agora, o Trump, né, falou, estamos dispostos a punir os russos. Mas, sempre tem um mas, para que a gente puna a Rússia, a gente precisa que vocês, europeus, primeiro, deixem de comprar combustível dos russos. Porque senão não faz nem sentido. A Rússia vai ter muito mais poder de barganha para exigir algumas contramedidas de vocês. Outra coisa, a China é quem financia essa guerra. Então você, União Europeia, que está fazendo comércio, que está comprando ali dos chineses, você também está melhorando a economia da China. A China hoje, cerca de mais ou menos 20% de todos os combustíveis que ela importa são combustíveis que vêm da Rússia, e aí você dá dinheiro para a China compra dinheiro da Rússia, sustentando a máquina de guerra. Ou seja, você, União Europeia, vai ter que aplicar sanções de 50% a 100% na economia chinesa. Então olha como os americanos são espertinhos, né? Eles querem que o combustível russo seja taxado, aliás, seja boicotado pelos europeus, e aí os europeus vão ter que achar uma alternativa. E os americanos, coincidentemente, exportam bastante GNL, que é o gás natural liquefeito, e também aplicar sanções de 50% a 100% na China. Lembrando que nem os americanos aplicam essas sanções, porque os americanos, quando começaram a aplicar, fazer uma guerra comercial acima de 100%, a China ameaçou cortar os minerais terras raras. A China ameaçou não vender mais ímãs, e isso colocou em risco toda a indústria tecnológica e até de segurança militar bélica dos Estados Unidos. Mas o Trump está querendo jogar essa responsabilidade para os europeus, né? Então, europeus, ó, vocês boicotem os russos, vocês sancionem os chineses, que
que aí beleza, eu também faço sanções severas aí contra Vladimir Putin. Cara, não acho que vai rolar, né? A própria China colocou que isso é um exemplo clássico dos Estados Unidos de intimidação e de coerção econômica e que não aceitará tais medidas. Além disso, o Peskov, que é o porta-voz de Moscou, o porta-voz ali, né, do Putin, ele deixou bem claro que nesse momento OTAN e Rússia estão em guerra, envolvidos diretamente. E cara, convenhamos, de novo, né? Ah, professor, imagina se a OTAN se envolvesse diretamente. Vamos tentar pensar? Vou imaginar, por exemplo, é que a gente tem uma visão meio ocidentalizada, é natural, não é uma crítica. Isso é natural porque a gente vive no Ocidente, está acostumado com jornais como o CNN, como, sei lá, Band News, sei lá, Globo, sei lá, qual jornal você vê aí, né? Mas são mídias que puxam um pouco mais para o lado ocidental da coisa, né? Vamos imaginar, por exemplo, que, sei lá, Estados Unidos e Cuba entrem num conflito. Estou imaginando aqui qualquer país, tá? E de repente a Rússia começa a fornecer tanques, começa a fornecer mísseis, começa a falar de colocar tropas chinesas, norte-coreanas, russas em solo cubano. E aí, os americanos vão considerar que a Rússia está interferindo no conflito? Que a China está interferindo no conflito? Eu penso que sim. Eu acho que até a gente consideraria isso, não é isso? O que hoje os europeus estão discutindo é fazer uma zona de exclusão militar, é enviar militares, estão mandando, cara, os mísseis ali de longo alcance para atingir o interior do território russo, entende? E aqui eu não estou discutindo mérito, quem está certo, quem está errado. Estou discutindo a participação direta, e de fato está. E é isso que o Peskov falou. O Peskov deixou claro, né, que está em guerra. E eu diria que essa retórica, como eu falei para vocês, aumentou ainda mais depois dos drones contra a Romênia e contra a Polônia. No caso da Polônia, a Rússia não confirmou, mas negou a intenção de atacar, e no caso da Romênia falou que não teve nenhum tipo de participação, não foram drones russos que invadiram o espaço aéreo romeno. Mas de fato a tensão está aumentando, como eu falei para vocês, a Operação Sentinela Oriental, ela está se consolidando, com a Alemanha enviando tropas, a Polônia gastando mais de 5% do PIB, os países bálticos também. Só que eu falei uma palavrinha, ou um termo, que talvez vocês não tenham se ligado direito, vou repetir ele, hein? A zona de exclusão aérea. O que seria isso? Como os drones eles estão colocando em risco Polônia, Romênia, os países bálticos, por essa invasão de espaço aéreo, os países da OTAN estariam dispostos a fazer uma espécie de coordenação, para fechar o espaço aéreo ucraniano, pelo menos uma zona. Então, vamos imaginar, por exemplo, um drone, ele pega, por exemplo, em Kiev. Cara, Kiev está um pouco mais distante da fronteira com a Polônia, da Romênia, não teria, entre aspas, problema. Agora, se o drone, mesmo no espaço aéreo ucraniano, ele se aproximar das fronteiras com o país da OTAN, a OTAN derrubaria esses drones em solo ucraniano. Entende o perigo disso? A própria Polônia colocou que o Joe Biden já falava sobre isso e que a Polônia ela concorda, mas que precisa que outros voluntários da OTAN também se pronunciem sobre o assunto. O Dmitry Medvedev, que para quem é velho de guerra do canal sabe, né? É o conselheiro de segurança, ex-presidente da Rússia, ele foi enfático. Implementar a ideia provocativa de Kiev e de outros idiotas, segundo ele, claro, né? De criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia e permitir que países da OTAN derrubem nossos drones, significará apenas uma coisa: guerra direta contra a Rússia. Ou seja, a Polônia, que levantou essa possibilidade, já era uma ideia do Joe Biden, segundo o Tusk, né, que é o representante, chefe de governo aí da Polônia, e que outras lideranças da OTAN consideram que seria derrubar drones russos, mesmo no espaço aéreo ucraniano, para que eles não se aproximem das fronteiras da OTAN, ou seja, a Ucrânia não é parte da OTAN. Isso poderia colocar os países em guerra. Professor, você acha que vai acontecer? Para quem é velho de guerra sabe, daqui do canal, né? Dmitry Medvedev, o cara fala um monte. Não necessariamente as coisas se cumprem. Dmitry Medvedev é meio complicado, né? Ele é sempre o cara da retórica agressiva. Mas, de fato, é um representante, é o Conselho de Segurança importante do governo russo. Se a OTAN considerar fazer isso, eu diria que será um passinho a mais para um eventual conflito direto entre OTAN e Rússia. E para finalizar, pessoal, tivemos também hoje uma reunião super importante que rolou em Doha, no Catar. E acho muito simbólico onde tenha sido a reunião, porque estamos falando de uma reunião que aconteceu em um país que foi atacado por Israel. Atacado para eliminar as principais lideranças do Hamas, elas não estavam lá. Não se sabe, né, se a inteligência israelense errou, se Israel, por ter avisado os Estados Unidos, e os Estados Unidos supostamente ter avisado o Catar avisou as lideranças do Hamas para que elas não ficassem onde Israel achava que eles iam estar. São várias especulações. Fato é que Israel atacou o Catar. E o Catar já tinha anunciado que daria uma resposta contra Israel, porque não aceitou
essa invasão à soberania, essa invasão territorial do espaço de Doha, do Catar. E o Catar ele se mobilizou com quase 60 países árabes ou islâmicos mobilizados na Organização para a Cooperação Econômica, OIC, o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, e também a Liga dos Estados Árabes, que pregavam uma reconsideração da relação com Israel. A gente está falando de países como a Arábia Saudita, como Irã, o próprio Catar, a Turquia, o Egito. E aí vocês entendem que eu estou colocando no mesmo pacote Arábia Saudita e Irã, Pezeshkian e Bin Salman, Al-Sisi e Erdogan. Cara, são políticas assim bem divergentes, mas que se convergiram em um ponto: a resposta contra Israel. Se, principalmente no último governo Trump, a gente teve os chamados Acordos de Abraão, em que alguns países árabes, como Bahrein, os Emirados Árabes, eles se reaproximaram do Estado de Israel e reconheceram a existência desse Estado, eu diria que agora a tendência é bem diferente. Tanto que dessa reunião saiu uma resolução que falava que essa cúpula de emergência em Doha não é uma cúpula sobre independência, mas uma mensagem ao mundo de que tanto árabes quanto islâmicos rejeitamos qualquer agressão e afirmamos que a causa palestina permanecerá central até que os palestinos recuperem os seus plenos direitos. O próprio Pezeshkian, que claro é o principal inimigo de Israel, falou que os países árabes precisariam se mobilizar, porque amanhã pode ser um deles. E lembrando que a geopolítica do Oriente Médio é tão complexa que o Irã atacou o Catar esse ano ainda, hein, galera, tá? Lembra? Na base ali do Catar? Claro que foi um ataque em retaliação aos Estados Unidos, né? Avisou antes, mandou as coordenadas, tá? Mas foi no território do Catar. E hoje os dois estão convergindo em relação a uma postura mais de não reconhecimento do Estado de Israel. O que eles colocaram como pontos que eles consideram como essenciais? Que a paz ela só virá com a questão palestina resolvida, que não há nenhum tipo de possibilidade de deslocar a população palestina da faixa de Gaza, a reconstrução de Gaza deve ser guiada por Israel e pelos países ocidentais, e a ideia de que não serão mais vendidas armas a Israel, além da suspensão de Israel da ONU. Vai lembrar que a Espanha, por exemplo, já adotou essa medida, já suspendeu a exportação de armas. A Alemanha também tinha boicotado algumas exportações, bem como o Reino Unido, né? Israel, por exemplo, acusou tanto China como o Catar de estar liderando uma desinformação no Ocidente para tentar pregar uma fama para Israel, para fazer com que esses países reconheçam o Estado palestino na Assembleia da ONU, que vai rolar no futuro próximo, lembrando, sediada nos Estados Unidos, hein, galera, em que o Mahmoud Abbas, representante da Palestina, nem conseguiu visto diplomático, propôs com o Brasil também, não sei se o Brasil vai conseguir receber, pelo menos não para todos os membros da delegação. Mas é uma causa assim, que está unificando todos os países árabes e islâmicos, que são coisas não necessariamente iguais, né? Por que isso está acontecendo agora? Primeiro, a gente está no momento de uma nova ofensiva que Israel está fazendo na faixa de Gaza, e essa nova ofensiva, até o Trump colocou, que o Hamas fez uma postura totalmente antiética e um crime de guerra, já que está colocando reféns vivos como escudos humanos. Além disso, quando foi perguntado para o Benjamin Netanyahu, você alega que vai destruir o Hamas, mas existem membros do Hamas que não estão somente na faixa de Gaza, mas que estão em outros estados. Você considera atacar novamente eles, mesmo ferindo a soberania desses países? Ele falou que com ele, terror, tananã, não tem imunidade, independente do lugar que esteja. Essa é uma fala que preocupa muito o Catar, com a possibilidade de novos ataques, mas também preocupa a Turquia, hein, galera, tá? Imagina, porque a Turquia também tem lideranças do Hamas. Imagina Israel abrindo forças contra a Turquia, que é um país membro da OTAN, inclusive, lembrem-se vocês, tá? A gente tá falando de um outro patamar de conflito que pode angariar por conta desses ataques israelenses. E aí, galera, acha que isso pressiona cada vez mais o Benjamin Netanyahu? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.